Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Marcos Daniel e eu sou estudante do curso de História da Univille. Nós, sob coordenação da professora doutora Cirlei de Souza, estamos desenvolvendo um projeto chamado Memórias da Cidade e Experiências Sociais na Pandemia da Covid-19, narrativas da comunidade acadêmica da Univille, do campus de Joinville. Essa atividade está sendo desenvolvida através da disciplina de atividades de extensão, e ela tem como principal objetivo produzir uma coleção de entrevistas orais em formato de podcast sobre as experiências sociais relacionadas à pandemia e à comunidade. O projeto ele visa principalmente compreender como cada indivíduo está vivendo esse período de isolamento e também como tem enfrentado o seu dia a dia, como a pandemia ela afetou o seu trabalho, as suas angústias e os medos que o cotidiano do isolamento social acaba provocando, e também como o futuro de Joinville se apresenta. O tema desse episódio ele vai ser sobre efeitos colaterais na área da saúde, e para discutir isso com a gente, nosso convidado de hoje será o Márcio. Olá, Márcio, seja muito bem-vindo. Você poderia se apresentar para nossos ouvintes? Boa noite, meu nome é Márcio Luiz de Andrade, eu trabalho no Hospital Hans-Dieter Schmidt, aqui em Joinville mesmo, e sou acadêmico de matemática, e tenho 50 anos, sou pai da Luana, acadêmica na Univille. Então, Márcio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E a primeira pergunta que eu gostaria de começar te fazendo é que, tendo vista as sequelas, né, que o Covid deixa, que a gente está ciente, você poderia nos dizer alguma coisa sobre a vida pós-Covid que esses pacientes estão levando, assim, se está deixando muitas sequelas ou coisas desse gênero? É claro. Tudo que eu vou lhe falar é o que a gente vem percebendo no dia a dia, tá? Cabe ressaltar que o Covid-19 é uma patologia como outra qualquer. É claro que foi extremamente agressiva e a maioria desses pacientes dos quais nós cuidamos, tá, tiveram sequelas principalmente respiratórias, tá? É muito complexo isso, porque não é só simplesmente, porque faltou ar, está faltando ar. Não é assim. A vida dele, antes de qualquer patologia, é um referencial. Então, se esse paciente, ele faz exercício físico, ele se alimenta bem, ele já tem uma vida regrada, consequentemente ele vai ter uma vida pós-patologia, independentemente de qual que seja, agora no Covid, né, vai ter mais tranquilidade, vai demorar para ele se recuperar. O que nós percebemos muito é que as pessoas vão ter que ter paciência, porque o fato de o esforço físico vai ser muito grande após o Covid. E, assim, ele vai demorar para se recuperar. Alguns se recuperam rapidamente, 40, 30 dias, outros levam mais tempo, e é isso. Não sei se é isso que você precisava saber. Isso mesmo. E já trocando um pouco de assunto, a gente viu que a gente teve já 2 picos, né, duas ondas que eles falam do coronavírus, e dizem que a gente está se encaminhando para uma terceira, né? E tendo isso em vista, em algum momento assim, lá no seu trabalho, você ou seus colegas de profissão já se sentiram meio que de mãos atadas, assim, quando querendo ajudar as pessoas, mas não tinham como ou não podiam fazer? Já teve esse sentimento? Com certeza. Só que nós já estamos, assim como eu trabalho no hospital público, nós estamos de mãos atadas já há um bom tempo, entende? É óbvio que o pessoal da enfermagem, o pessoal médico que trabalha lá, estão sempre se disponibilizando para os pacientes, tá? Porque o importante lá é a vida do nosso paciente, é a vida daquela pessoa que está precisando dos nossos cuidados. Então, a mãos atadas às vezes é que nem tudo está sob controle, nem tudo está ao nosso alcance, entende? E fica bem difícil, às vezes, principalmente com o Covid agora, que é problema respiratório, cuidar desse paciente, porque justamente como eu falei na pergunta anterior, dependendo de como foi o comprometimento dele com a saúde antes do Covid,
E isso vai acarretar vai nos deixar de mão atadas também, porque às vezes ele tem outras patologias que essas patologias acabam se agravando consequentemente, entende? Sim. Vocês já tiveram que lidar diretamente com familiares de pacientes, assim, tiveram algum confronto de familiares que queriam entrar em contato com os pacientes, que a gente sabe que eles ficam isolados, né? Já tiveram algum caso assim? Mas isso sempre acontece, né? Que daí eles precisam de informações do paciente e, por coincidência, eu trabalho no setor de Covid moderado, tá? Algo que acontece, esse pessoal, eles são acompanhantes, são familiares, eles querem informações sobre o paciente, mas a enfermagem não pode passar, nós podemos dar assistência, né? E esse boletim é feito pelo médico, tá? E isso eu vejo nas evoluções assim, que são todos eles respondendo para os familiares, estão entrando sempre em contato com os familiares. Só que é claro que nem sempre é o suficiente, né? É questão de empatia. Se você tem um ente querido seu internado, você gostaria talvez de receber informação a cada 30 minutos, né? Mas os médicos não têm essa disponibilidade, porque nós temos, além de eles têm que passar essas informações, mas eles têm que ter os cuidados com os pacientes também, né? Isso é a maior dificuldade desse momento de pandemia mesmo, entende? Sim. A gente imagina, né? Porque é uma doença relativamente nova, né? Então fica todo mundo muito assustado ainda. Com Então dá para certeza, entender o lado desses familiares, né? Que ficam preocupados. com certeza. E já quanto a esses espaços separados para o Covid, a comunicação entre os familiares e os pacientes se dá principalmente ou exclusivamente através de vocês, né? Eles não têm outra forma de contato. De contato com É, as de troca informações, de informações, assim. e Isso, mas daí é com o médico mesmo, né? com o médico. Só os Uhum. médicos podem passar essas informações, né? As informações clínicas, como está reagindo o paciente, somente o médico pode passar para os familiares. Ah, sim, entendi. E já você saberia me dizer, assim, se já teve algum dia que você considera como o pior dia, assim, nessa pandemia, no seu trabalho? Sim. É, todos os dias são, assim, dias de desafios, entende? O Marcos, só que quando você perde alguém muito próximo de você, que são seus amigos, são seus irmãos, a gente acabou perdendo funcionários nossos ali. Isso ali foi muito difícil, assim, porque para você processar, entende? E isso ali traz um Sim. dano para você, assim, muito difícil mesmo. Quando, poxa, o cara tá batalhando para ajudar e acaba pegando Covid e você perde esse amigo, é muito cruel, assim. Eu acho muito cruel isso. A gente teve toda aquela movimentação no começo da pandemia, né, de os heróis da saúde, né, e eu acho que isso aí foi, realmente é verdade, né, porque principalmente ali no começo da pandemia, enquanto todo mundo estava isolado em casa, os profissionais da saúde tinham que continuar indo lá, arriscando, botando a própria família em risco muitas vezes, né? Então é Exatamente. complicado. E você já chegou a pegar o vírus, o Covid? E se já pegou, sentiu os sintomas? Como que foi? Tá. Marcos, nós pegamos Covid sim, tá? Aconteceu, vai fazer um ano agora, tá? E por coincidência eu não estava trabalhando. Dia 22 de junho do ano passado, nós sofremos, eu e minha esposa, um acidente de moto. E eu quebrei o ombro. Consequentemente, estávamos em casa. Minha esposa foi fazer fisioterapia para diminuir a tumefação e ela acabou pegando esse vírus, né? E todos que aqui em casa pegaram o vírus. Elas passaram de forma até, uma certa forma, tranquila, porque os efeitos foram não tão graves assim, né? Contudo, como eu estava tomando uma medicação
analgésica, anti-inflamatória, a imunidade cai muito. Eu tive todos aqueles sintomas que falam e foi realmente tenebroso, tá? É claro que o que me auxiliou é que quando nós começamos a sentir esses sintomas, nós fomos atrás de cuidados médicos, e esse é o maior segredo, entende? É uma orientação médica e um tratamento de forma rápida para que você não se agrave, entende? Porque eu perdi, e você quer saber também sobre o que aconteceu conosco, né? As meninas ficaram todas bem, mas eu perdi o paladar, perdi o olfato, eu tive estado febril durante 5 dias, e assim sucessivamente. E fora a falta de ar. A falta de ar é o que mais incomoda. Você puxa, você tenta inspirar e não entra o ar, assim, é bem complicado mesmo, tá? Márcio, e o que você acha da ação do governo quanto às políticas públicas quanto à Covid na pandemia? Então, o que está acontecendo, assim, ele é muito relativo, entende? Porque nós estamos recebendo já assistência do governo, independentemente do governo. Eu trabalho para o governo estadual, tá? E tudo que nós precisamos para trabalhar no Covid, não houve nenhuma falta, tá? De material. Assim, eu sei que no início foi tenebroso, porque é uma novidade para todos, mas nós começamos a montar setores, a montar condições para receber pacientes que são portadores desse vírus do Covid-19, né? E esses pacientes, quando chegaram nos setores, independentemente do estado que eles se encontravam, eles precisavam de oxigênio, e para você administrar oxigênio, você precisa de material. Esses materiais estiveram à disposição. Isso cabe ressaltar, que não faltou material, né? Respiradores demoraram para chegar, mas quando chegaram, vieram todos em grande quantidade. Eu trabalho no Covid moderado, todos os pacientes precisaram de respirador, independentemente se fosse para uma intubação ou para uma respiração forçada, que eles chamam de BNI lá. Cara, todos esses materiais estiveram conosco lá. E aí, a ação do governo é novidade para todos, assim como para os médicos. Eu acho que muita gente perdida, muita gente não soube fazer de forma correta alguns itens, tá? Isso é complicado assim para relatar, porque nós precisamos aprender com o que estava acontecendo, e assim como os médicos, o pessoal da enfermagem e o governamental também, as pessoas que estão administrando o hospital, administrando o estado, precisaram aprender a salvar essas vidas com o Covid, né? E é claro que o mais importante que eu vejo é que se deu muita atenção para Covid, e acabaram às vezes esquecendo-se de outras patologias que estavam acontecendo. Uma delas que aconteceu muito em Joinville, a dengue. Então tinha que ter esse cuidado, né, com todos os tipos de paciente. Sim, realmente, verdade. Então, Márcio, gostaria de te agradecer muito pela sua participação. Foi uma conversa muito legal. E eu vou encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você, tá? Fica bem, querido.